os conselheiros regionais, os colegas que aqui estão de universidades, de escolas, procurem disseminar essa perspectiva da nossa responsabilidade enquanto professor, ao estar professor. E eu pedi para que o presidente Bosque ficasse aqui, porque ele, como editor da Casa da Educação Física, tem possibilitado diversas publicações na área da educação física escolar. Eu tive a felicidade de receber, desde que aqui está, a gentileza em publicar Educação Física Escolar, referenciais para o ensino de qualidade, que é uma coletânea de estudos de autores brasileiros e de Portugal, em que, na realidade, o trabalho aqui era para o desenvolvimento da educação física na escola. Aqui, em nenhum momento, se falou em concepções, isso aqui é um documento aberto para que todos possam trabalhar diante daquilo que acredita na educação física na escola. O que a gente procurou daqui são os caminhos. E eu estou dizendo isso porque nós vamos sortear alguns exemplares desses e outros serão endereçados a determinadas pessoas que possam levar isso aqui e fazer um bom uso. Então eu queria, neste momento, só quebrar um pouquinho o protocolo para dizer da importância da Casa da Educação Física hoje nessas publicações. Eu pediria uma salva de palmas ao presidente Bosque, que é um protagonista e tem contribuído sobremaneira para o desenvolvimento da educação física e escolar. Muito obrigado. Bem, uma breve introdução antes da fala do presidente Jorge, para nos localizar no sentido de que, ao assumirmos esse fórum, tivemos que tomar uma decisão. Iríamos continuar um diálogo abrindo para diversas formas de discussões, em temas diversos também, ou teríamos que assumir uma decisão que era difícil diante da quantidade de concepções que se tem no Brasil sobre o que é educação física e a sua forma de ensinar. Há pouco consenso sobre isso, e quando você assume um determinado paradigma, logicamente, você vai de encontro às diversas correntes, e nós procuramos não assumir nenhum tipo de posicionamento quanto a concepções ou abordagens. Mas a gente precisava decidir. E a decisão, diante do quadro apresentado, diante de uma configuração social em que crianças e adolescentes com comportamentos sedentários, inativos, lazeres passivos, outras formas de comunicação, geralmente apresentam hoje comportamentos que são nocivos à saúde. Ora, se eu tenho uma disciplina dentro de uma escola que poderia lidar com esse componente como componente curricular para contribuir para que essa configuração fosse menos danosa, acreditamos nós que a legitimação se daria pela promoção da saúde na escola. A promoção da saúde na escola é muito ampla, até pelo próprio conceito de saúde, que abre uma perspectiva para que se possa trabalhar o indivíduo de forma integral. Não querendo entrar na perspectiva de abordagem, entendemos que o professor ele é o foco principal quando se fala em qualidade de aula ministrada. Ora, se a educação física precisa impactar a vida das crianças que passam ali uma parte do seu tempo dentro da escola, ela precisa ser efetivamente trabalhada numa lógica de que é um componente curricular que tem essa característica e deve assumir esse compromisso. Que não é só da educação física, mas ela sim, pode ser o elemento disparador. Nesse sentido, sendo o foco o professor, é importante que se compreenda que o nosso objetivo é que a gente possa desenvolver nas crianças as devidas habilidades, capacidades, atitudes, valores, conhecimentos e a compreensão do sentido do que é uma cidadania ativa, que é um indivíduo que está preparado com suas capacidades para agir socialmente. Por aqui já discutimos o currículo. Foi o primeiro momento, entendíamos que naquela situação, levantar discussões sobre o currículo da educação física, aplicação de conteúdos e possibilidades metodológicas, seria algo interessante para iniciarmos essa discussão. Após isso, falamos em planejamento. Como planejar, como organizar esse currículo, como trabalhar mediante a quantidade de horas que temos. Temos que planejar se temos uma aula, 2 aulas ou 3 sessões. Temos que planejar devidamente para isso. Isso foi muito bem discutido aqui durante os 3 dias.
Nesse mesmo fórum falamos ainda sobre metodologias ativas, a sequência veio a promoção da atividade física na escola. E eu diria para vocês que foi o momento mais difícil desse fórum. Porque falar de atividade física, as pessoas, nós que somos da escola, automaticamente levamos isso ao exercício físico como algo que não é algo, eu diria, menos lúdico, menos participativo, menos prazeroso. Isso não tem nada a ver quando se trabalha a perspectiva da escola. Eu posso perfeitamente desenvolver as minhas aulas de forma lúdica, prazerosa, com níveis de intensidade que podem sim trazer conhecimento dos alunos sobre a questão do exercício físico. E foi isso que foi dialogado, mas digo a vocês, não foi um fórum fácil. Como nenhum deles, mas esse foi o mais difícil de ser conduzido. E aí trouxemos a professora Nádia Valentim para discutir sobre a investigação dentro da escola. Da investigação à prática, ou seja, a universidade se aproximando da escola, levando ao conhecimento dos professores como desenvolver melhor suas aulas com base na investigação. E daí, eu queria levantar uma questão e chamar, só para que ela se levante uma pessoa, eu queria que você se levantasse, Nilce. Essa aí é uma pesquisadora. Vocês sabiam que ela é pesquisadora? Você é ligado a alguma universidade? Não, né? Pois é, se formou, a tua escola. Você não é pesquisadora na universidade. Pois ela pesquisa a prática dela. Ela é uma pesquisadora da sua prática. Ela pesquisa a sua prática na perspectiva de aperfeiçoar o seu trabalho. Isso é legitimação do conteúdo na escola. É legitimação da educação física na escola, quando a gente mostra para a escola que o que a gente desenvolve não é aulas de recreação, não é lazer. O que a gente desenvolve é um conhecimento sobre as atividades físicas e esportivas, sobre um conhecimento que essa criança e o adolescente deve sair da escola, que se chama literacia física. Ou seja, um conhecimento que eu tenho sobre os efeitos do exercício, por que eu devo me exercitar, o prazer de me exercitar e ter isso como algo estabelecido no meu cotidiano. Então, eu pedi para ela levantar, porque ela é de uma cidade que tem privilégios, ela é de Manaus. Qual a sua cidade, Deus? Você é da capital de Manaus. Eu conto a história dela porque ela chegou no evento dizendo que tinha passado 48 horas dentro de um barco para apresentar um trabalho. E cada evento que eu ia, eu aumentava a quantidade de horas. No dia ela estava lá, eu não tinha visto, eu já coloquei. Ela passou quase uma semana de barcos para vir apresentar um trabalho. E ela estava, professor, eu já sou aqui de Manaus. Porque eu tinha entendido que ela tinha vindo de barco. E eu ampliava essa condição para dizer que um professor da escola, mesmo em situações que não são tão favoráveis, pode apresentar, sim, um viés de pesquisador. Ora, se eu pesquiso a minha prática, a possibilidade de eu melhorar a minha aula, ela é potencializada. Quanto mais eu conheço sobre aquilo que eu falo, quanto mais a família conhece, quanto mais a escola compreende o que eu faço, eu não vou ter problemas, inclusive, com o status da minha disciplina na escola. O valor que se dá à educação física na escola se dá pelo conhecimento que a gente pode despertar do conteúdo que ela professa. Então eu acho que o papel do professor, estou chamando a atenção mais uma vez, o papel do professor. E na última versão trouxemos aqui as boas práticas. Boas práticas em educação física escolar, que é evidenciando as coisas positivas que acontecem na escola. E aí nós não trouxemos escolas modelos. Nós trouxemos diversas experiências de escolas em espaços menores, com dificuldades de material, mas com um impacto maior, que é o protagonismo do professor, a sua motivação e o seu envolvimento responsável no desenvolvimento da educação física na escola. Isso fez toda a diferença na apresentação de diversos trabalhos que tem um evento realizado na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, pelo CREF 6. Então eu acredito que esses bons exemplos nos dão a esperança de que é possível um trabalho de qualidade na escola. Hoje eu tenho perguntado aos professores quais são as facilidades que ele encontra na escola. Porque as dificuldades já estão postas. Não preciso mais estar levantando as dificuldades. Elas já estão lá, eu preciso conhecê-las e enfrentá-las de forma ativa. É um enfrentamento ativo disso. Não adianta eu me preocupar passivamente, que isso faz com que, inclusive, eu me acomode.
Não há dúvida nenhuma que a escola é um espaço privilegiado. Se você olhar os documentos da Unesco, em 2015 a Unesco publicou as diretrizes para a educação física de qualidade e formação de professores. Ele fala da escola como elemento central para o desenvolvimento humano. Na mesma linha, a Organização Mundial de Saúde de 2010 para frente, todos os consensos apontam a escola e a educação física como elemento central para as políticas públicas de promoção da saúde. Se nós pegarmos a ONU pelo PNUD, nós temos em 2016 um documento sobre as escolas ativas. Essa escola ativa faz com que a educação física não só, mas ela também como disparadora pode envolver o aluno em movimento o tempo todo. Quer seja nas aulas, das outras disciplinas, nos espaços que a escola dispõe, no tempo do recreio, e para que ele possa levar isso, inclusive, e necessariamente para fora da escola. Então, se a gente fala em legitimação, a legitimação ela passa pela qualidade e do reconhecimento do aluno e da família de que é importante a educação física na escola. É importante que as crianças se exercitem, que as crianças brinquem, é importante o espaço e o tempo para que essas crianças possam exercitar. Além disso, a escola como agente privilegiado, ela é gratuita. 85% da população do Brasil está matriculado nas escolas públicas. Isso quer dizer que é uma boa notícia, porque eles estão lá, numa perspectiva gratuita, e ao mesmo tempo aumenta a responsabilidade de todos aqueles que constroem aquela escola. Porque essas crianças, em maioria, e adolescentes, declararam que só tem a escola para praticar alguma atividade física orientada. E se a escola não oferece, eles não praticam. Ela é para todos, tem os professores qualificados. Lá na escola tem o professor qualificado. A escola pública, sob maneira, eles passam por concurso para poder atuar. Tem os seus recursos, tem os seus programas, e é onde as crianças passam um bom tempo institucionalizadas e obrigatoriamente tendo aulas de educação física. E lá tem a disciplina de educação física, que é o motivo desses nossos encontros, que é mantê-la obrigatória, mas legítima, né? Mantê-la obrigatória, mas de qualidade, mantê-la obrigatória, mas com professores engajados, mantê-la obrigatória, mas que a família reconheça o seu valor. Porque se o pai, a mãe, as pessoas responsáveis não reconhecem que aquilo é importante, e aí a gente levanta a questão dos gestores. E muitos deles falam de educação física com base nas suas experiências antigas, e muitas vezes negativas. E quem que pode levar essa nova experiência para ele e falar para esses gestores que a educação física não é mais aquilo que eles fizeram nos seus tempos? Somos nós da educação física. Somos nós, professores. É importante entender que a educação física ela pode influenciar de maneira positiva para que a criança possa aprender, conhecer e a gostar da prática de atividade física. É só lá na escola. Porque tem um professor para isso. Tem um professor que ensina a matemática, o conhecimento e o raciocínio lógico. O professor que ensina a comunicar e expressar o conhecimento da ciência. E aquele que está lá para ensinar sobre as atividades físicas. Sobre o valor educativo dessas atividades. E nesse cenário aqui falado, o CONFEF ele assumiu um protagonismo, sim. Nós em nenhum momento nos esquivamos, mesmo correndo o risco pela diversidade de concepções, da crítica. Não há problema em ser criticado. Cada noite que antecede a abertura desse fórum é uma noite para mim assim, bem intensa, porque eu me acordo várias vezes. Eu me vejo várias vezes aqui. Porque eu sei da responsabilidade que nós temos e do valor que nós temos que dar àquele que aqui está, né? O presidente Bosch estava colocando aqui mais de 70 pessoas, 9 horas da manhã, aqui mostra um compromisso. Então a gente tem a responsabilidade de trazer para cá aquilo que nós estamos observando, investigando e constatando que é o ideal para este momento. Logicamente estamos abertos sempre para que possa vir dos colegas as novas sugestões. Então, nesse cenário, o Conselho está alerta, né, a essas ameaças que vinham na educação física. Eu estou tendo muita dificuldade de falar das ameaças, que eu estou procurando trazer quais são as oportunidades.
Porque as ameaças, o presidente Jorge acabou de colocar, a Elizabeth Laurindo acabou de colocar, e qualquer um, se chegarmos na escola e perguntarmos as ameaças, os colegas já sabem. Mas não podemos esquecê-las, porque o Conselho Federal está alerta a isso. Então estivemos presentes enquanto Conselho na luta constante, né? No trabalho constante, quando se apontava diminuição de carga horária, quando isso era destinado só à educação física. Que não há uma determinação de carga horária para componente curricular. Mas por que tirar da educação física? E aí a gente chama o professor novamente. Mas professor, por que quando se vai baixar alguma carga horária para ensinar português e matemática se lembram da educação física? Eles deveriam esquecer. Porque a ciência e a investigação já diz, quanto mais ativo o indivíduo, maior a sua capacidade acadêmica, de conhecimento, de aprendizagem. Então, é uma contradição. Então, nós temos argumentos para contrapor isso. A ausência de professor licenciado na educação infantil nos primeiros anos do ensino fundamental é uma luta constante. E nós já temos algumas vitórias locais. Cidade de Pernambuco, cidade de Pernambuco é ótimo, estado de Pernambuco, cidade de Olinda, temos outra... Bezerros, por conta de leis locais. Uricuri. Então, assim, tudo isso é uma luta do Conselho com os profissionais, não é o Conselho isolado. O Conselho não trabalha isolado. Itajubá, Minas Gerais, o professor Rui, ele declarou isso. Santa Catarina, o estado de Santa Catarina já tem lei estadual. Quando a gente começou a falar sobre isso aqui, não existia. As pessoas estão começando a trazer... A gente precisa dessas boas notícias para ser protagonista no espaço da gente. O Conselho lhe dá o suporte, os conselhos regionais estão presentes, mas é preciso que a sociedade em si, ela se movimente. A diminuição do status, olha só, como optativa. Nós corremos o risco de ser uma disciplina optativa no ensino médio. Mais uma vez fomos à frente, lutamos, estivemos presentes, o presidente se fez presente em Brasília. Ontem foi falado pelo deputado Román, o protagonismo e a insistência e força do presidente Jorge relativamente a isso. E nas discussões sobre a Base Nacional Comum, com ofício, recomendações e a participação física, juntamente com os conselhos regionais. Em determinados momentos era a única voz em favor da educação física escolar. Nomeadamente nas audiências públicas. As que eu participei, eu não vi um outro organismo falando sobre educação física escolar, que não fosse o Conselho Federal e os conselhos regionais organizados. Então, isso é o Conselho alerta. E a promoção anual, né, desse fórum, ele está gerando produtos. Quais produtos? Os fóruns regionais. Nós participamos de diversos fóruns, em diversos conselhos regionais, e uma boa notícia são as parcerias com as secretarias de educação. A presença dos secretários de esporte, a presença de autoridades, não só na abertura, mas participando ativamente de todas as discussões. Fórum exclusivo para gestores, que também é um subproduto. Então, o Conselho tem procurado fazer e deixar claro que, de fato, o Conselho, conjuntamente com os professores e os diversos setores da sociedade, lutou pela permanência da educação física com componente curricular obrigatório nas escolas brasileiras. E isso é o que a gente coloca também como um aspecto importante, porque infelizmente, ainda se, diante de tantas evidências, ainda se ousa pensar uma escola sem educação física. Isso é muito estranho, mas creio